Olá, vamos falar de monstros? Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro clássico, Frankenstein, escrito por Mary Shelley, livro que foi lançado em 1818. É isso mesmo, professora Cláudia Fusco, mestre em ficção científica pela Universidade de Liverpool, professora aqui na Lab+. Obrigado por participar do programa para a gente conversar sobre Frankenstein, Cláudia. Oi, gente, tudo bom? Eu que agradeço o convite, sempre muito bom conversar com vocês. E sim, exatamente, Frankenstein tem aí mais de 200 anos, né? Foi publicado pela primeira vez em 1818 por uma garota de também seus 18, 19 anos, Mary Shelley, que deixou um legado inestimável para a história da ficção científica. Nossa, Cláudia, 18 anos de idade, alguém escreveu um livro. A gente pensa aqui no Brasil, talvez na Clarice Lispector também publicou novinha, assim, mas é uma exceção, não é? O livro demonstra essa juventude dela ou é uma maturidade precoce? Eu diria que até uma mistura dos dois. Por um lado, a gente tem um olhar bastante idealista e curioso sobre o futuro, que talvez seja parte das novas gerações, né? Então, a Mary Shelley tinha uma grande sede de conhecimento, ela tinha muito acesso à ciência, então ela tinha, de fato, uma grande sede de saber mesmo, né? É típica ali das pessoas que estão florescendo no conhecimento. Por outro lado, claramente ela era muito precoce para a idade dela, escrevendo da maneira que escreveu, deixando excelente literatura já, né, nos seus 18, 19 anos. E embora muita gente acredite boa parte desse estilo que ela desenvolveu para contar histórias ao parceiro dela, né, o Percy Shelley, muito que a Shelley, que a Mary Shelley, né, viria a realizar no futuro é muito autoral, né? Então já era dela de fato essa maturidade, esse olhar, essa curiosidade em relação aos caminhos da ciência e ao que poderia vir daquilo que a gente ignora, que é o tema de Frankenstein. Né? Esse livro, ele já nasceu como uma alegoria ou ele se tornou uma alegoria, além de ser assim a pedra fundamental da ficção científica na literatura mundial? Então, quando Frankenstein foi escrito, né, ele primeiro, não sei se todo mundo conhece essa história, mas ele nasceu de uma brincadeira entre amigos. Então, Lord Byron, né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele, que foi um romancista, poeta, né, do gótico ali, né, do comecinho do século XIX. Ele levou seus melhores amigos para viajar e todos eles se desafiaram a escrever uma história curta de terror para ler numa noite chuvosa. Né? Então, a Mary Shelley se inspirou em parte em um sonho que ela teve, meio sinistro, e vale dizer, muitas histórias de terror nascem de sonhos sinistros, como O Médico e o Monstro, então é uma fonte boa, né, para discussão aí, mas também veio de um medo que existia, né, na época, na ciência, no começo do século XIX, que era o tal do galvanismo, né, que eram as tentativas de dar vida, de gerar vida a partir de testes com eletricidade, né, que a eletricidade estava começando, né, e com outros experimentos científicos que produzissem ou reproduzissem a vida. Né? Então, acredito que talvez já tenha nascido ali uma vontade de refletir sobre a ciência, mas é claro que isso ganha muito mais camadas com o passar do tempo, com o fato da gente enxergar que Frankenstein sempre envelhece bem, apesar de ser uma história complexa, com várias camadas ali, né, que nem sempre caem no gosto do público moderno, né, tem muitos elementos ali que são verdadeiras provocações contemporâneas, né, como, inclusive, que também é um indicador de que era uma alegoria, o fato de que o Dr. Frankenstein apelava para a magia, para a pseudociência, para o terraplanismo, tô brincando, gente. E aí, eventualmente, transformaria em ciência, né, naquilo que ele reconheceria como científico, método científico para reproduzir a vida.
Então, ali, com certeza, a Mary Shelley já deu umas piscadelas para os leitores do futuro, e até para os contemporâneos dela, né, que diriam o quanto ela pensou e refletiu mesmo sobre essa sociedade tão transformada que foi a da Inglaterra no século XIX, né, que estava explodindo em tecnologia, inovação, como nunca antes. Né? Quando eu penso no Frankenstein, fico imaginando... Agora eu vou pirar, tá? E você conserta a coisa. Eu fico imaginando o Frankenstein, não o Doutor Frankenstein, mas a criação dele, né? O filho dele, esse ser que ele criou, diante de um computador, diante da pergunta: você é um robô? A gente de vez em quando tem que clicar, né? Eu não sou um robô, eu sou humano. O Frankenstein cria, o ser criado pelo Dr. Frankenstein, ele poderia clicar sou humano com confiança? O que é humano? Será que esse livro também não traz esse pensamento? O que significa ser humano? Olha que pergunta boa! Eu diria que é muito característico, né, da criatura de Frankenstein de olhar para o quadrinho e ficar pensando meia hora, talvez dias, se ele devia concordar com essa afirmação ou não. Mas, eventualmente, o que acontece aí, né? O monstro, ele é composto de partes humanas mortas, né? Que, inclusive, o Dr. Frankenstein gosta de dizer que escolheu as melhores qualidades, os melhores pedaços que ele encontrou de cadáveres para montar sua criatura. Ele não previu que, enfim, seriam partes mortas ressuscitadas, né? Então, por um lado, ele tem várias partes de um corpo humano, mas não necessariamente ele é um, né? Mas vale dizer que a gente chama ele recorrentemente de o monstro ou a criatura, justamente porque ele fica ali no limiar entre o que é humano e o que não é, né? E isso é muito interessante de também ser um ponto de vista de uma autora feminina, né? De uma autora que pensava sobre seu tempo, seus direitos. Isso também nos, de certa forma, valida em dizer que existe algo de crítica feminista em Frankenstein, né? Porque se as mulheres estavam lutando pelos direitos delas ali no século XIX, elas também ficavam, de certa maneira, no limiar entre o humano e o não humano, né? Assim como outros grupos também. Né? Então, dispensar. O monstro com certeza teria uma crise e a Mary Shelley idem. Acho que eles iam ficar abraçados e chorando, repensando se apertavam no botão ou não. Que danada, você conseguiu fazer esse link absolutamente pertinente com o feminismo, né? Quer dizer, as mulheres naquele momento da história eram excluídas de vários direitos fundamentais dos humanos, né? Então tem essa possibilidade de leitura. O Gabriel, que faz parte do programa aqui, ele trouxe uma questão, por exemplo, se na atualidade, se fosse uma criação de agora, esse Frankenstein também teria, ele seria meio ciborgue e também traria essa ambiguidade, né, humano, não humano. Perfeito, com certeza traria. Tanto que a gente já percebe isso na adaptação de Frankenstein dos anos 30 para o cinema. Ao contrário do livro, né, que, enfim, ele é feito de partes mortas, né, gente? Nem tem muito o que discutir. Mas quando ele vai para o cinema, né, ele vai com peças metálicas, né? Talvez vocês lembrem daqueles parafusos que tem na cabeça, no pescoço, né? Já se aproximando muito mais do medo, do terror robótico que viria a permear o século XX. Em compensação, hoje em dia, a gente tem coisas como Frankenweenie, né, que é um filme do Tim Burton, que brinca com a ideia do Frankenstein, a criatura, só que essa criatura é o cachorrinho dele, que é uma gracinha, super fofo e que não causa mal a ninguém. De certa forma, Frankenstein e as adaptações dele também para o nosso tempo, né, vão dizer muito sobre a nossa relação com tecnologia, né? Dos anos 30 até os anos 80, tem uma pesquisa que indica que a maioria dos filmes anglófonos mostravam vilões como cientistas ou o mal causado pela ciência. Houve uma desconfiança muito grande
entre a crise de 29 e, né, enfim, guerra, a primeira, a segunda guerra, não, a segunda guerra, na verdade, né, a Guerra Fria, o medo nuclear. Então, a ciência foi por muitas décadas olhada com bastante desconfiança, e Frankenstein vai reproduzindo isso nas suas adaptações, né? Hoje em dia, a gente colocar... Hoje em dia não, né? Já faz alguns anos que Frankenweenie saiu, mas colocar o papel do monstro nesse cachorrinho, que é o melhor amigo do menino, é também dizer que, de certa forma, a tecnologia foi domesticada para a gente. E isso é um ponto. Acho que, assim como a maior parte das pessoas, eu passei boa parte da vida imaginando que o Frankenstein era aquele dos desenhos animados e dos filmes, que eventualmente aparecia alguma coisa parecida num desenho do Scooby-Doo e tal. E daí eu tive a chance de ler o livro. E é outra coisa. Primeiro que a gente passa a vida achando que Frankenstein é um monstro, né? E daí vem a história do Dr. Frankenstein e tal. Qual é a importância de... Não sei se a pergunta é sobre importância, mas enfim, me fala dessa ampliação de horizontes que a gente ganha quando lê a obra, né? Eu acho que o ponto mais central, assim, nessa ampliação, nessa importância da obra, é ver que a criatura, né, que tadinho nem recebe nome no livro, então a gente associa ao Frankenstein, mas só por osmose mesmo, né, é que ele era uma criatura sensível, assim, curiosa, questionadora, filosófica. Então, a autora, ela já cria ali uma ponte, né, cria ali uma conversa em dizer que essa criatura é formada como um adulto inocente, né? Então, por um lado, ele tem agência, ele tem força, ele, enfim, consegue matar pessoas, né? E tudo mais. Mas ele também só faz isso porque ele se sente extremamente abandonado, né? Por isso que, hoje em dia, existe um debate muito forte, né? Nas últimas décadas mesmo, sobre quem era o monstro da história. Se era o monstro, aquele que a gente chama, né, de monstro, a criatura, ou se era o Dr. Frankenstein. Inclusive, já vou pescar aqui uma outra provocação, que é o fato de que monstro, a palavra monstro, né, tanto em inglês quanto em português, vem do latim monstrum, que significa um aviso divino, né, um presságio perigoso dos deuses. Então, quando a Mary Shelley chama a criatura de monstro, quando ele surge ali com essa faceta, é, de certa maneira, um aviso divino de que a história não vai bem. Só que, ao contrário do que a gente imaginaria, que são os deuses intervindo, é muito mais sobre... isso é uma dica do subtítulo, né, que é o moderno Prometeu, né, que é o que acontece quando a humanidade age de formas divinas, né? O que acontece quando a humanidade quer brincar de ser Deus e de criar suas próprias criaturas? Segundo o monstro, coisas ruins, maus presságios, né? E é por aí que a gente vai na história, apesar de ter uma história de 200 anos, não vamos dar spoiler, né? Essa coisa dele aprender a ler, ele aprender a falar, observando uma família, mas aí ele, quando chega perto, ele é horroroso, ele é rejeitado pelo Dr. Frankenstein, ele é rejeitado pelos demais humanos, ninguém quer saber se ele é sensível ou não, ele é simplesmente horrível aos olhos humanos. Perfeito, né? E o que também nos conta algumas coisas, algumas convicções aí da Mary Shelley sobre a aparência, sobre o fato da gente escolher quem a gente chama de humano, né? Novamente, assim. Então, vale dizer, né? Londres, no século XIX, sofria pela primeira vez do máximo, assim, do número absurdo de pessoas indigentes, em situação de rua. Então, é também uma forma ali, não é, de conversar sobre isso. Quem são as pessoas para as quais você nem olha, né? Por mais que elas tenham uma riqueza, um universo interior para oferecer, né? Para florescer, quando você está disposto a realmente abrir mão do seu caminho certinho e não olhar para os lados, né? Para conhecer outras pessoas, digamos assim. Então, é complicado, Dona Mary Shelley é muito esperta. Lá em Liverpool, além de ouvir muito Beatles e atravessar a rua na faixa lá da capa do disco, você fez esse mestrado. E
Como aparece esse livro nesse seu mestrado? Ele é relevante na Inglaterra até hoje? Nossa, ele não só é super relevante, como ele foi meu primeiro livro do mestrado. Então, meu professor já defendia a ideia, né, de que Frankenstein foi a primeira grande obra específica de ficção científica, eu diria intencional, né? Porque, assim, foi a minha primeira imersão, assim, da forma, né, que eu tive a oportunidade de estudar lá, né? Mas quando eu cheguei, meu professor ele mencionou isso, né, que alguns autores, pesquisadores acreditam que Frankenstein seja essa primeira grande obra de ficção científica, porque, ao contrário de muitas obras que vieram antes, a Mary Shelley tem a preocupação de dizer para a gente que, olha, isso aqui foi uma quebra de vínculo com o mágico, que era imaginado no passado, agora, a partir de agora a gente faz ciência, mas isso tem consequências, né? A ciência não é só um cenário, ela não é só um contexto, ela não é só uma viagem maluca para o espaço sideral, né? Ela tem peso, ela tem intenção, ela não é só uma ferramenta neutra, né? Ela é política. Então, isso já demarca muito, né, Frankenstein como essa grande obra de ficção científica, que eu acabei me derretendo de ler lá, li muito. Eu lembro muito do dia que eu peguei Frankenstein para ler a primeira vez, eu estava ainda procurando casa para morar lá, estava morando no hostel, assim, né? E aí tinha 2 camas e eu estava dormindo na de baixo, desesperada lendo, porque a gente ia ter que participar do debate, assim, né, no dia seguinte. Então, Frankenstein é essa obra por excelência, né? Shelley hoje é muito valorizada, muito vista, há alguns anos, na verdade, né? A gente tem essa celebração dessa autora que não só foi uma autora fantástica, incrível, né? Mãe de um gênero, mas também filha de uma grande pensadora feminista também. Então, o legado vai passando, né? E Mary Shelley teve muita importância, ainda tem muita importância na literatura, não só de ficção científica, mas na considerada clássica e real, imponente aí, que a gente valoriza até hoje. Tá? Você acha que tem uma relevância, por exemplo, nas datas, eu digo, a primeira publicação foi em 1818. Eu já li que foi em janeiro de 1818, e de que foi em março e tal, mas, enfim, meses de diferença. E daí uma outra edição que ficou mais, que é a de 1831. Não sei se tem alguma coisa entre essas datas. Tem muita diferença, será, entre um livro e outro? Ela mexeu muito? Ela disse que não mexeu tanto, né, no prefácio da edição de 1831, na apresentação, mas o que significam essas datas, né, para essa obra? Então, a de 1831 é a que todo mundo conhece melhor, né? A que é adaptada para o cinema, publicada mais frequentemente. Então, achar uma de 1818 é um bom sinal também, quer dizer que a gente está publicando muita coisa legal, né? Mas essa de 1818, ela foi recebida muito mal, assim, por várias razões, né? Primeiro porque a autora não assinava, então só tinha o prefácio do Percy Shelley, e ele falou que, enfim, ele não era o autor, ele só estava ali para apoiar o cenário nacional, né, de literatura. Então ele queria mostrar trabalho de alguém, mas não queria dizer quem era. Então, alguma parte da crítica realmente foi para esse lado, de bater na tecla, que a obra tinha vínculo com outros textos do Percy Shelley, então claramente era ele, né? E quando ela sai do armário, digamos assim, né, quando ela se revela como autora de Frankenstein, essa crítica se divide. Então, uma parte um pouco menor se desdobra em falar que ainda era a autoria do Percy Shelley, que ele estava ajudando ela, mas uma outra parte, talvez mais importante, né, começou a criticar a obra com a perspectiva de que era escrita por uma mulher. Então, nesses pouco mais de, né, uma década aí, não só Mary Shelley evoluiu como escritora, mas também apanhou muito da crítica, né? Porque, primeiro porque ela, por ser uma mulher,
só podia realmente pensar em concepções monstruosas pelo fato de que ela não tinha tido filhos que crescessem até a vida adulta, então ela foi bastante criticada por isso. Ela teve a possibilidade de escrever mais, ela escreveu outras críticas, escreveu respostas, ela se exercitou mesmo como escritora, né? E quando a versão revisada, né, sai em 1831, ela abandona algumas coisas que também soaram mal para a época, como, por exemplo, se eu não me engano, o parentesco, né, do Dr. Frankenstein e da esposa era mais próximo, ela tinha algumas relações familiares que ela teve que mexer, e em geral ela mexeu mais com sensibilidades do povo ali vitoriano, né, pré-vitoriano, do que essencialmente no texto ali, né? O que também é muito corajoso, né? Claro que ela fez mudanças que hoje em dia a gente considera expressivas, especialmente se você estuda o assunto, né? Mas manter a maior parte ali do que era criticado, né? Que sim, é uma concepção monstruosa, sim, ele fez uma criatura morta, né? É muito corajoso para uma garota, que ainda era muito jovem mesmo, em 1831, né? Estava ali com seus 30 anos, 30 e pouquinho, então foi bastante. Esses ingleses, viu? É inevitável pensar, Cláudia, dar um certo contexto. Quando sai essa outra edição do Frankenstein, 1831, é exatamente o ano, por exemplo, em que o Charles Darwin embarca no navio Beagle para dar, que ele ia dar aquela, o que ficou famoso com a grande volta no mundo, né? E que ele teve os lampejos lá, as confirmações sobre a evolução das espécies. Só isso que aconteceu. Só isso estava acontecendo nessa época. E a teoria da evolução das espécies foi absolutamente revolucionária, não só para a ciência, mas para a cabeça dos humanos, né? Mas uma coisa que não sai do nada. Tanto não sai do nada que a Mary Shelley cita o avô do Darwin nesse prefácio, fala do Erasmus Darwin, não fala o Erasmus, né, mas fala do Dr. Darwin, porque o Charles nem era conhecido por ela ainda. Pois é! Isso só mostra pra gente como existia essa florescência da ciência, né? Daquilo que viria a transformar o mundo, né? Tem muitos historiadores que falam que a percepção que a gente tem hoje das coisas mudando muito rápido, do mundo se transformando, né, de uma tecnologia ficar muito obsoleta em instantes, não é algo recente, é algo que o pessoal do século XIX sentiu muito na pele, né? Imagina que era um mundo permanentemente rural, né, cheio ali enfim, passando pela Idade Média, passando por outros momentos da história, que sempre foi muito mais próximo da natureza, e de repente vem as indústrias, a expansão do comércio, a expansão de tudo, né? As trocas, os mercados marítimos incansáveis, né? A expansão da Inglaterra na Índia também, né? Que foi toda orquestrada ali no século XIX, um pouquinho antes, né? Então, houve muita riqueza, muita transformação, muita ciência sendo feita nessa época, né? O Charles Darwin Neto provavelmente só conseguiu alcançar esses objetivos porque ele viveu num tempo muito efervescente, muito rico, né? Muito inteligente, né? Ainda que hoje em dia a gente olhe para essas ciências do galvanismo, né? E pense, nossa, olha só como eles eram obsoletos, como eles não entendiam nada. Eles estavam criando eletricidade, gente. Eles estavam experimentando o mundo de uma forma nunca vista. Assim, né? Tem muitas histórias incríveis, inclusive, sobre como a criação de esgotos em Londres desenvolveu todo um folclore regional, de histórias de terror, porque era algo muito novo para as pessoas, né? Muito propício ao medo, ao pavor, a coisas que estavam escondidas em plena luz do sol, né? Então, o século XIX foi riquíssimo para a literatura. Inclusive, a gente é apaixonado por muito do que foi feito nessa época, não só na Inglaterra, mas aqui no Brasil também, né? Olá, Silva Machado de Assis, né? Então, estamos ainda vivendo muito do que o século XIX deixou como legado. Né? Estamos aqui usando a internet para fazer uma entrevista, mas mergulhados completamente no século XIX.
O tempo realmente é relativo. Cláudia, muito obrigado assim, por dividir esse conhecimento com a gente sobre uma obra tão importante, iluminar a leitura. Não percam aqui na Lab Mais os cursos da Cláudia sobre literatura nerd, sobre a presença do feminino na literatura fantástica. E é só o começo, tem mais coisa aí bolando nessa cabeça, né? Opa, muitas! Eu que agradeço, André, foi muito bom. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê aí nos cursos, pessoal.